Esta filosofia esquecida vai te tornar inabalável, não é uma promessa vazia nem um truque de motivação rápida. É um princípio antigo, simples na forma, mas profundo no efeito, que atravessou séculos sendo praticado por pessoas que precisavam permanecer firmes em meio ao caos, à perda e à incerteza. Curiosamente, quanto mais o mundo moderno se tornou rápido, barulhento e instável, mais essa filosofia foi sendo deixada de lado. E é justamente por isso que hoje tanta gente se sente frágil por dentro, mesmo tendo acesso a conforto, informação e oportunidades como nunca antes. Vivemos em uma era em que tudo muda o tempo todo. Relações são instáveis, empregos são incertos, opiniões se transformam de um dia para o outro, e a pressão para se adaptar nunca cessa. Nesse cenário, a maioria das pessoas tenta encontrar segurança controlando o que está fora. Controlando resultados, pessoas, situações, expectativas. Quando algo foge do esperado, surge a ansiedade. Quando a perda, surge o desespero. Quando a crítica, surge o abalo. A fragilidade emocional moderna nasce dessa tentativa constante de apoiar a estabilidade interna em coisas externas que, por natureza, são instáveis. A filosofia esquecida que torna alguém inabalável começa com uma compreensão simples e desconfortável. Você não controla quase nada do que acontece fora de você, mas tem muito mais influência sobre como responde a tudo isso do que imagina. Por séculos, sábios, guerreiros, pensadores e líderes treinaram a mente exatamente para isso. Não para eliminar problemas, mas para não ser destruído por eles. Não para viver sem dor, mas para atravessar a dor sem perder a clareza. O problema é que fomos ensinados ao contrário. Fomos condicionados a buscar conforto constante, aprovação constante, resultados rápidos e satisfação imediata. Qualquer desconforto é visto como falha. Qualquer frustração como algo intolerável. Aos poucos, sem perceber, criamos uma relação de aversão com tudo que exige paciência, resiliência e aceitação consciente. E essa aversão nos enfraquece. Observe como a maioria reage aos desafios. Pequenos problemas viram grandes dramas. Atrasos geram irritação desproporcional. Críticas simples causam dias de sofrimento interno. Planos que não saem como esperado derrubam o ânimo completamente. Isso não acontece porque as pessoas são fracas por natureza. Acontece porque nunca foram treinadas para lidar com a realidade como ela é, apenas como gostariam que fosse. A filosofia esquecida ensina algo radical para os padrões modernos. A paz não vem de organizar o mundo externo, mas de organizar o mundo interno. Ela mostra que quanto mais você tenta controlar tudo, mais sofre. E quanto mais aprende a aceitar o que não depende de você, mais forte se torna. Aceitação aqui não significa desistência ou passividade. Significa parar de lutar contra o inevitável para poder agir com inteligência sobre o que realmente está ao seu alcance. Há uma diferença enorme entre resignação e lucidez. Resignação é se entregar sem consciência. Lucidez é reconhecer os limites da realidade e escolher a melhor resposta possível dentro deles. Pessoas inabaláveis não são aquelas que nunca enfrentam dificuldades. São aquelas que não se quebram emocionalmente a cada dificuldade que surge. Quando você começa a aplicar essa filosofia, algo curioso acontece. Situações que antes te tiravam completamente do eixo passam a ser enfrentadas com mais calma. Não porque você se tornou indiferente, mas porque deixou de se desesperar. A mente se torna mais clara. O corpo menos tenso. As decisões mais conscientes. E essa clareza cria vantagem em praticamente todas as áreas da vida. Imagine duas pessoas enfrentando o mesmo problema sério. Uma entra em pânico, se revolta, reclama, perde energia emocional tentando mudar o que já aconteceu. A outra respira, aceita o fato como ele é e direciona a energia para o que pode ser feito agora. Qual das duas tende a encontrar soluções melhores? Qual delas sofre menos no processo? A diferença não está no problema. Está na postura interna. Essa filosofia foi amplamente praticada por pessoas que viviam em tempos muito mais duros que os nossos. Elas lidavam com guerras, perdas reais, fome, incerteza constante. E ainda assim desenvolveram uma força emocional impressionante. Não porque tinham vidas fáceis, mas porque entenderam cedo que sofrer duas vezes, uma pelo acontecimento e outra pela resistência mental, era desnecessário.
A dor faz parte da vida. A resistência mental exagerada é opcional. Quando você luta internamente contra tudo que não gosta, cria um segundo nível de sofrimento que muitas vezes é maior do que o próprio problema. Essa filosofia ensina a eliminar esse sofrimento extra. No começo, isso parece contraintuitivo. A mente acredita que aceitar algo ruim é o mesmo que concordar com ele. Mas não é. Aceitar é reconhecer a realidade para poder agir melhor. Quando você nega, resiste ou se revolta internamente, sua energia vai para o conflito, não para a solução. Com o tempo, quem pratica essa filosofia desenvolve uma estabilidade impressionante. Opiniões externas deixam de ter tanto poder emocional. Mudanças inesperadas são enfrentadas com mais flexibilidade. Perdas são processadas com dor, sim, mas sem destruição interna. O medo diminui porque a pessoa entende que pode lidar com o que vier. Esse é o verdadeiro significado de ser inabalável. Não é ser frio. Não é não sentir. É sentir sem ser dominado. É atravessar emoções sem perder o controle da própria vida. Há um momento específico em que essa filosofia começa a se consolidar de verdade. Geralmente acontece após alguma frustração grande. Algo que você não consegue controlar, por mais que tente. Nesse ponto, muitos entram em desespero. Mas alguns começam a perceber que lutar contra o inevitável só está piorando tudo. É aí que surge a virada interna. Quando você solta a necessidade de controle absoluto, algo se alivia por dentro. A mente para de girar em círculos. A tensão diminui. Você começa a enxergar possibilidades que antes estavam invisíveis por causa do estresse. É como se o mundo não tivesse mudado, mas sua capacidade de lidar com ele tivesse aumentado muito. Essa mudança interna é o clímax desse processo. É quando você percebe que a força que sempre buscou fora, na verdade, se constrói dentro. Não em controlar circunstâncias, mas em controlar sua resposta a elas. A partir desse ponto, sua vida começa a se reorganizar de forma mais equilibrada. Você se torna mais consistente, menos impulsivo, mais estratégico, menos reativo. Pessoas passam a confiar mais em você. Desafios parecem menos assustadores. E, ironicamente, quanto menos você tenta controlar tudo, mais controle real você ganha sobre sua própria trajetória. Essa filosofia esquecida também ensina a focar energia apenas no que depende de você. Suas atitudes, seus valores, seu esforço, suas escolhas. Todo o resto, opiniões alheias, acontecimentos externos, passado, futuro incerto, você aprende a observar sem se prender emocionalmente. Isso não torna você apático. Pelo contrário, torna você mais eficiente. Porque sua energia deixa de ser desperdiçada com coisas fora do seu alcance e passa a ser usada onde realmente faz diferença. Muitos dos grandes nomes da história aplicaram variações dessa mesma filosofia. E todos tinham algo em comum, uma calma impressionante em situações extremas. Eles não eram livres de medo ou dor. Apenas não permitiam que essas emoções comandassem suas ações. No mundo atual, essa habilidade é ainda mais valiosa. Somos bombardeados o tempo todo por informações, comparações, pressões e expectativas. Sem uma base interna sólida, qualquer pessoa acaba emocionalmente sobrecarregada. A boa notícia é que essa força não é um dom raro. É um treino. Uma mudança de postura diante da vida. No começo, você vai perceber sua mente resistindo, querendo reclamar, se desesperar, controlar. Mas aos poucos, com consciência, você começa a escolher respostas diferentes. Cada vez que você aceita algo que não pode mudar e age sobre o que pode, você se torna um pouco mais inabalável. Cada vez que deixa de reagir impulsivamente e responde com clareza, sua força interna cresce. E o mais interessante é que essa filosofia não torna sua vida sem problemas. Ela torna você maior que os problemas. Eles continuam existindo, mas deixam de te dominar. No final, você percebe algo libertador. A maioria das coisas que mais te faziam sofrer não eram os acontecimentos em si, mas a forma como você lutava mentalmente contra eles. Quando essa luta interna diminui, a vida se torna mais leve, mesmo quando é difícil. Agora, quero te convidar a refletir. Em quais situações você mais tenta controlar o que não depende de você?
Onde você percebe que gasta energia se revoltando contra a realidade em vez de agir com clareza? Escreva isso nos comentários. Tomar consciência é o primeiro passo para se tornar inabalável. Se esse vídeo trouxe valor para você, deixe seu like para que mais pessoas possam aprender essa filosofia esquecida. E se você quer continuar desenvolvendo essa força interna que muda tudo, inscreva-se no canal. A verdadeira estabilidade não vem de um mundo perfeito, mas de uma mente preparada para qualquer mundo.